Olá, segundo ano! Vamos continuar falando dessa operação da matemática que é muito bacana e chama-se multiplicação. Ela é uma operação matemática que facilita a vida da gente, porque ela economiza trabalho. Em vez de nós fazermos uma adição com muitas parcelas, nós fazemos apenas uma conta e conseguimos o resultado que a gente precisa, tá? Então fica mais fácil a gente fazer essa conta de multiplicação do que uma adição. Vamos entender então o que essa continha traz pra gente. Continuando a nossa tarefa mão na massa, nós vamos pôr a mão na massa e vamos continuar respondendo aqui. Nós temos a letra D do exercício, tá? Que vai falar de duas bandejas com bolinhos em cima. Olha só, em cada bandeja há quantos bolinhos? Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, em cada bandeja há 9 bolinhos. Muito bem. Temos quantas bandejas? Temos duas bandejas. Então, nós vamos repetir o 9 mais uma vez. Então, aqui é uma bandeja e aqui é outra bandeja. Quantos bolinhos nós contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós sabemos que 9 bolinhos de uma bandeja mais 9 bolinhos da outra somam 18 bolinhos, certo? Então, vamos lá. Temos duas bandejas, no total são 18 bolinhos. Eu representei aqui a forma da adição. Agora, vamos pensar em casa, vocês junto com a prof. Como é que nós representamos em forma de multiplicação? Nós vamos colocar o 9 e o símbolo da multiplicação, que é vezes duas bandejas. Então, o resultado é o mesmo. Eu já sei que 9 bolinhos vezes duas bandejas é 18. Agora, vamos ver aqui. Em cada bandeja há quantos bolinhos? Vamos somar lá. Em cada bandeja há 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhos. Cada uma delas tem 6. Nós temos quantas bandejas? Temos duas bandejas. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 6 mais 6 igual a quantos bolinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxa, mas nós vamos ter que ficar contando todas essas vezes? Nós temos 12. Como é que fica mais fácil se eu aprender? Eu já sei que no total são 12 bolinhos. Eu fiz a minha adição aqui. Agora eu quero a multiplicação. Para ficar mais rápido, não fica mais fácil eu colocar 6 vezes 2 igual a 12? Olha que interessante, eu já sei que 9 vezes 2 é igual a 18. E eu também já sei que 6 vezes 2 é igual a 12. Então, nós só temos que olhar quantos bolinhos nós temos e quantas bandejas nós temos. Vamos fazer essa última aqui. Olha que bacana. Em cada bandeja há 1, 2, 3, 4 bolinhos. Nós temos 1, 2, 3, 4 bandejas. Põe lá o número 4. No total, são quantos bolinhos? Eu vou colocar 4 mais 4 mais 4 mais 4. Igual a, vamos calcular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou colocar 16. Muito bem. E agora, o que a gente tem aqui? Se é uma adição, fica representada assim. Agora, se é uma multiplicação, eu vou fazer 4 vezes o 4. E eu já sei que 4 vezes 4 é 16. Essa é uma conta muito bacana que a gente pode fazer e que fica perfeita, tá? Vamos continuar na outra página para a gente entender o que nós vamos fazer com os bolinhos agora, tá? Então, observe o raciocínio de Jussara, que é essa garota aqui, para encontrar a quantidade de doces em uma bandeja. Olha que interessante, tá? Vamos continuar a nossa conta.
A Jussara, ela tem uma bandeja só e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhos. Mas ela observou uma coisa, que nessa mesma bandeja, quantas fileiras de bolinhos ela tem? Ela tem 1, 2, 3 fileiras. Então, ela tem 4 mais 4 mais 4. Então, primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira. Quantos bolinhos nós contamos? Nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós contamos 12 bolinhos. Agora observem uma coisa, tá? Ela tem 3 fileiras com 4 doces ou bolinhos em cada uma delas. Ela pode fazer 4 mais 4 mais 4, como a professora colocou, ou ela pode fazer 3 vezes 4. E a pergunta que nós temos que responder é: se ela fizer assim e der 12, e ela fizer assim e der 12, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que aqui eu faço de uma forma simplificada. Então, mesma coisa é adicionar 3 parcelas do que multiplicar o 3 pelo 4. Aqui eu multiplico as fileiras pelo número de bolinhos. Então, vamos lá, usando a ideia da Jussara, vamos responder as outras atividades. Há quantas linhas ou fileiras de bolinhos? Quantas? Nós temos uma fileira, 2 fileiras, uma bandeja e cada uma com 2 fileiras, uma bandejinha com 2 fileiras. Há quantas fileiras então? 2. Há quantos bolinhos em cada linha ou fileira? Quantos bolinhos? 3, tá? Quantos bolinhos há na bandeja? É simples. Eu tenho 2 fileiras, tá? E cada uma delas com 3 bolinhos. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, igual a quantos bolinhos que eu tenho no total? Eu tenho 6 bolinhos na bandeja. Então, o que eu faço para entender isso? Quantos bolinhos há na bandeja? 6. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? 2 vezes 3 bolinhos é igual a 6 bolinhos. Como é que é a adição? 3 mais 3 igual a 6. Aqui fica a minha adição. E a multiplicação fica 2 vezes 3 igual a 6. Vamos lá, para esse aqui que é um pouquinho mais longo. Tem mais docinhos, mais bolinhos tem na bandeja, tá? Então, vamos ver esses bolinhos agora, tá? Há quantas linhas ou fileiras de bolinhos aqui? A professora conseguiu contar 1, 2, 3, 4 fileiras, certo? Então, nós vamos colocar 4 linhas ou fileiras aqui. Há quantos bolinhos em cada linha ou cada fileira? Em cada linha tem 1, 2, 3, 4. Vamos colocar o número 4. Quantos bolinhos há na bandeja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu tenho 16 bolinhos nessa bandeja. Agora eu vou colocar o raciocínio da Jussara. 4 bolinhos vezes, ou 4 fileiras vezes 4 bolinhos em cada fileira é igual a 16 bolinhos. Então, como é que eu represento isso na adição? Eu represento 4 mais 4 mais 4 mais 4. E eu tenho 16. Essa é a forma da adição. Como que eu represento na multiplicação? Coloco 4 vezes 4, igual a 16. O resultado é o mesmo? Sim, é o mesmo. A diferença é que aqui eu usei a multiplicação e aqui eu usei a adição. Então, vamos lá, pessoal, tá? Vamos entender agora uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar daqui para frente, tá?
Eu tenho uma palavra para explicar multiplicação que a gente usa assim muito, tá? Essa palavra chama-se dobro. Olha só. Dobro. Então, eu olho para vocês e digo assim: vejam, eu tenho uma cédula de R$2, mas a minha irmã tem o dobro que eu. Se eu falo o dobro, é porque eu dobrei. Eu multipliquei por 2. Então, eu tenho uma cédula de R$2, tá? Mas minha irmã tem o dobro. Então, eu faço 2 vezes 2 e eu vou ter 4. Ela tem R$4, se ela tem o dobro. Então, a gente dobra a quantia igual. Não é dobrar quantias diferentes, é dobrar a mesma quantia. Então, o que eu vou fazer para descobrir o dobro? Olha só. Multiplicar uma mesma quantidade por 2 é o mesmo que encontrar o dobro dessa quantidade. Olha só, 2 vezes 4 é igual a 4. 4 mais 4 é igual a 8. Então, 8 é o dobro de 4. Simples assim. Vamos de novo pensar como é que é essa continha. 2 vezes, olha, eu tenho 4 balas, tá? 4 balas. A minha amiga Maria, ela tem o dobro que eu tenho. Então, se eu sei que dobrar a quantidade é fazer vezes 2, eu vou fazer 4 vezes 2. Então, a minha amiga Maria tem o dobro que eu tenho. 4 vezes 2, ela vai ter 8 balas. E assim nós vamos indo, tá? Agora vamos ver, na página 17 do material de apoio de vocês, vocês têm lá, tá? Bastante quantidade, tá? De imagens. E aí vocês vão fazer a colagem dessas imagens para cada caso, para cada modelo. Então, vamos completar os quadros com os números que estão faltando, tá? Então, destaque as imagens da página 17 do material e vamos continuar. O dobro de 3 é 6. Então, 3 mais 3 igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. Só vamos fazer o dobro. Vamos multiplicar por 2. Então, o que nós vamos fazer? O dobro de 3 é 6. Eu tenho 3 aqui e agora mais 3. Isso significa que eu repeti o 3 2 vezes. Eu encontrei o dobro. Então, eu tenho 6 figurinhas aqui. Vamos à letra B. O dobro de 4 é... Eu tenho 4 aqui. Eu vou dobrar essa quantidade, ou seja, eu vou fazer mais uma colagem aqui dessas 4 figuras. Quanto que eu tenho aqui? 2 vezes o 4, eu vou ter, olha aqui, ó. 4 mais 4, igual a 8. 2 vezes o 4, igual a 8 também. E aqui, o dobro de 2 é... Eu tenho 2 velas. Olha que lindas as minhas velas. Eu vou colocar o dobro. Significa que eu vou colocar mais 2 vezes aqui. Então, eu vou colocar mais 2 velas. Então, eu coloco 2 mais 2 igual a 4. Aqui eu vou colocar 2 vezes o 2 igual a 4 também. E agora, o dobro de 10, quanto é? Vamos ver a ideia de dobro. Lembrem, para eu dobrar uma quantidade, eu tenho que multiplicar essa quantidade por 2. Então, eu coloco lá 1, 2, 3, 4, 5 corações, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 corações aqui. Eu vou colocar o dobro, eu vou colocar mais 10. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. Vamos fazer esses juntos. Olha só. Junto com o papelzinho de vocês, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 corações. 1, 2, 3,
4. Ai, que coração mais feio que a professora desenha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 7, 8, 9, 10 corações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero saber o dobro de 10 é. Quanto que é? Eu não sei quanto que é. Mas eu sei que quando eu encontro essa palavrinha chamada dobro, eu tenho que multiplicar por 2. Eu tenho que repetir 2 vezes essa quantidade. Então, eu vou fazer essa quantidade mais uma quantidade igual, tá? Então, eu vou colocar lá 1, 2, 3... Quanto mesmo? 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou colocar mais 10. Como é que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como é que eu vou resolver essa conta? Eu vou colocar 10 mais 10 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu vou simplesmente colocar que eu tenho 20 corações. Tá? Então, o dobro de 10 é 20. E como é que eu represento isso em forma de multiplicação? Tá? Eu tenho 10 mais 10, que é igual a 20. E aqui eu tenho uma adição. Mas eu sei que 10 vezes 2, porque eu quero saber o dobro, eu tenho os mesmos 20 corações. Então, nós vamos colar aqui mais 10 corações. E quanto é que eu vou ter? Eu vou ter 10 mais 10, 20. 10 vezes 2, 2 vezes 20 também. E é assim que a gente vai conseguir trabalhar a ideia de dobro. Então, lembrando que dobro é o mesmo número vezes 2 vezes. Então, dobro é o número repetido 2 vezes. Certo, pessoal? Vamos treinar para compreender e aprender o dobro das coisas. Um grande e forte abraço para vocês.